Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos que nos acompanham aqui, pelas mídias, nosso muito boa tarde. Vereador Coronel Meira, eu vou começar de onde Vossa Excelência parou, mesmo porque eu tenho aqui um projeto de lei que dei entrada hoje, que tramita essa semana pela Casa, e que, na verdade, ele deriva daquele primeiro projeto que eu apresentei nesse período da pandemia, datado do dia 2/4. Esse projeto, que alguns entenderam ser muito complexo, porque tinha várias situações ali, uma das situações previstas para esse período da pandemia, uma das situações, era uma autorização para que contratos pudessem ser transferidos de uma pasta para outra, desde que os serviços fossem necessários para a pandemia. Neste caso, aquela lei poderia ser avaliada a situação do transporte dos alunos, ao invés de transportar o aluno um determinado dia, transportar a cesta básica até a casa do aluno, porque existia um contrato que faria o transporte do aluno até a escola. Então, da escola até a casa, da casa até a escola, neste momento, levar uma cesta seria completamente possível. Mas, naquela oportunidade, o projeto, como sempre, foi colocado como de vício de iniciativa, autorizativo, que a gente já sabe. Mas eu trago de novo um outro projeto de lei que trata exclusivamente dos concursos públicos, que também estava previsto naquele primeiro projeto de 2/4. Os concursos públicos, eles tiveram, pelo governo federal, a sua suspensão de prazo, agora no dia 27/5. Então, assim, a partir de 27/5, os prazos dos concursos federais estão suspensos, que foi o mesmo que nós colocamos no projeto de lei aqui para o município de Bauru. Vários municípios, inclusive capitais, como Recife, Boa Vista, São Luís, municípios de Barbacena, em Minas Gerais, Piquete, Itupeva, aqui de São Paulo, Uberaba, de Minas Gerais. Alguns estados, como Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Rondônia, já aprovaram essas leis, por iniciativa do Legislativo, inclusive nos municípios, iniciativa de vereadores. Quero ressaltar isso, porque como vai tramitar essa semana, pode ser que a Comissão de Justiça encaminhe para a consultoria jurídica, que tem um entendimento diferente do nosso com relação à iniciativa legislativa de projetos de lei dessa natureza. Então, fica aqui já uma lista de municípios que aprovaram suas leis, que foram sancionadas, que suspendem os prazos de validade dos concursos. Nós temos em Bauru 32 concursos que vencem esse ano. 32 concursos que vencem esse ano, tá? 23 vencem esse ano, mas ainda não tiveram prazos prorrogados, tá? Na educação, foram 10 concursos e 7 já foram prorrogados. E não podem mais ser prorrogados, a não ser que nós tenhamos uma lei como essa, suspendendo o prazo de validade do concurso. Nós poderemos ainda aproveitar esses concursos, que estão ainda vigentes nesse período de pandemia. Me honra com a parte, vereador Marquinhos. Bem rapidinho. Vereadora, parabéns. Você sempre preocupado com essa questão dos concursos públicos, e a gente teve a grata surpresa que o governo federal prorrogou. Segundo a doutora Alcimar, é automático para o município, só precisando de um documento interno, um decreto ou qualquer coisa parecido, para que seja válido para o município de Bauru. E falei com ela na sexta-feira e eu acredito que entre hoje e amanhã esse documento já está pronto. Muito obrigado. Vereador Marquinho, não quero contestar o que a doutora Alcimar colocou, não. Mas, tendo em vista o que vem acontecendo nas capitais
Em outros estados e em vários municípios, talvez não seja tão simples assim. Talvez precise realmente de lei autorizativa, né? E talvez não seja um processo interno, porque o do governo federal diz respeito aos concursos públicos federais. Mas vamos lá. Eu acho que o importante é que aconteça. Se for isso, ótimo, né? Eu gostaria ainda, presidente, de falar aqui, rapidamente, de várias situações. Uma delas é da moção de apelo para que as academias e centros de treinamento físico possam abrir e funcionar, né? Já que o decreto do presidente da República previa que as academias eram serviços essenciais e o do município não. Então, acho que chega num momento que a gente começa a pensar o que é justo e o que é injusto. Justo e injusto. Vereador Meira, me honra com a parte. Vereadora Chiara, enquanto a senhora falava aí, eu procurei aqui o artigo correspondente da Lei Complementar 173, e o artigo 10 diz o seguinte: ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União. Então, eu entendo, salvo o melhor juízo, que a própria lei complementar, que é a lei federal, ela já contempla essa suspensão. Então, é só para a senhora ter ciência e... Muito obrigada. E gostaria ainda, presidente, eu sei que o tempo é muito curto para falar de todas as situações, né? Uma situação que tem me preocupado bastante é com relação à estação de tratamento de esgoto. Fazemos parte da comissão especial de inquérito nessa casa, temos acompanhado e trabalhado bastante, entendemos muitas situações que foram postas ao longo dos anos. Fizemos uma visita semana passada, né? A comissão toda esteve presente no canteiro de obras, na estação de tratamento de esgoto. Conversamos com o Luciano, que é o novo responsável pela empresa que constrói a estação, a construtora. Pudemos verificar que a obra está em andamento e não é uma obra com poucos funcionários, é uma obra grande, né? O que isso traz alguma segurança de que a obra não está parada. E que sabemos também, durante as oitivas da CEI, pudemos ouvir que os repasses do governo federal talvez não fossem suspensos, né? Fossem interrompidos caso a obra também fosse interrompida. E aí nós correríamos o risco de ter que devolver ao governo federal aquilo que nós recebemos do governo federal para a construção da estação de tratamento de esgoto. E aí nós teríamos o quê? Que contar exclusivamente com o fundo que todos nós pagamos para a construção dessa obra. Então, se não houve interrupção dessa obra até agora, não tem por que o governo federal parar de enviar os repasses, a não ser que alguma medição não tivesse sido encaminhada, o que nós imaginamos, né, que não aconteceu, porque todos sabemos que não poderia ter interrupção de medição de obra. Então, eu acho que é importante que a gente entenda o que realmente aconteceu, para que não tenha sido enviado repasses aí, mas eu acho que é importante dizer que a Comissão Especial de Inquérito dessa casa contribuiu muito para que essa obra não fosse paralisada. Contribuiu para que essa obra não fosse paralisada. Contribuiu para que recursos não fossem devolvidos ao governo federal. E isso é importante a gente ressaltar. Gostaria ainda, presidente, faltam poucos segundos para o meu tempo acabar, e eu vou ter que deixar essa situação para discutir na explicação pessoal, porque é uma discussão importante, mas que leva um tempinho, porque ela versa sobre as escolas, de todos os níveis de ensino. Então, por favor, faça a minha inscrição. Eu agradeço. Boa tarde.